Existe uma grande pandemia acontecendo no Brasil. E eu não estou falando da pandemia do coronavírus, não. É uma pandemia de oportunismo, comandada pelo governador Dória de São Paulo, para acabar com a economia do país. Já fecharam mais ou menos 600 mil empresas. Se nós colocarmos aí uma família por empresa, são no mínimo 2 milhões e 400 mil pessoas que não têm como levar o sustento para casa. Existe um grande golpe sendo arquitetado pelo Dória, que é quebrar a economia do país. E isso está sendo feito não só por ele, mas por 20 governadores e prefeitos de diversas capitais do país e diversas cidades do país. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, em Minas Gerais, o prefeito Alexandre Calil fechou praças, fechou tudo que ele podia fechar. Os ônibus de cidades que flexibilizaram o isolamento social não podem entrar mais na cidade. Isso é uma forma do prefeito da capital forçar aos prefeitos do interior a entrar no isolamento social também. E a preocupação nunca foi com a população, com a saúde da população. Olha, aqui eu tenho falado que não pretendo participar das eleições municipais no tocante ao executivo. Mas o Bruno Engler é um nome que me faz balançar realmente, né? Se ele achar que eu possa ajudar nas eleições, eu confesso que me inclinaria ao Bruno Engler lá em BH. Todos esses governadores que hoje estão fechando, os prefeitos que estão fechando as cidades, o estado, todos eles fizeram carnaval. Aqui em Belo Horizonte, o Calil trouxe 5 milhões de pessoas para Belo Horizonte. Em São Paulo foram 15 milhões, mais uns 15 a 20 milhões no Rio de Janeiro. 18 dias antes do carnaval, o governo Bolsonaro já tinha soltado uma medida, um decreto de emergencial, que era para os governadores e prefeitos se organizarem. E a única maneira que o Dória, o Witzel e o pessoal viu de tirar o governo Bolsonaro, um governo sério, que tem diminuído a corrupção, é se a economia for por água abaixo. Esse é o grande propósito do Dória e de todos aqueles que estão junto com ele, inclusive do prefeito de Belo Horizonte. Até então, ele estava preocupado com a economia. Durante o carnaval, ele falou, não, mas o pessoal que vende cerveja, o pessoal do turismo, a preocupação dele era puramente econômica durante o carnaval. Aqui não tem ninguém irresponsável. Nós temos responsabilidade. Então nós temos que parar com essa coisa que nós estamos aqui escondidos na montanha. Vamos trazer 5 milhões de pessoas em segurança para essa cidade, no carnaval. Por que isso mudou? A Rede Globo soltou diversas notícias falando que só pelo fato do Bolsonaro ter soltado esse decreto de emergência, empresas já tinham perdido 54 milhões de reais. Agora ela está preocupada em criar um pânico na população. E a população está em pânico, porque muitas vezes não tem informação. Se nós passarmos a olhar os países na Europa, lá o clima é totalmente diferente do Brasil. No Brasil, chega a 89% das cidades. Não tem casos de morte, muito menos de contaminação por coronavírus. E por que estão fechando a cidade? Por que estão fechando o estado? A ideia é quebrar o sistema para voltar tudo como era antes. Rodrigo Maia já tirou a lei anticrime, foi retirada de pauta. Se ele tivesse preocupado com a população, ele tinha colocado essa lei. O esqueminha Ronaldinho Gaúcho funciona bem no futebol. Ele olha para um lado e toca a bola para o outro. E é isso que está acontecendo com o coronavírus. Os governadores e prefeitos criaram, junto com a Rede Globo, com a Bandeirantes, né, essas duas foram compradas praticamente pelo maior grupo de mídia chinês, né? Pega a Rádio Band, os caras estão elogiando a China, a tecnologia da China, o tempo todo eles estão elogiando. O que eles querem no Brasil é destruir a economia. Só destruindo a economia é que tem a possibilidade de se criar um impeachment ou se ganhar do Bolsonaro nas urnas. Então são vários fatores que você começar a analisar os dados, você vai ver que o que eles estão fazendo no Brasil é oportunismo puro. E querem manter você dentro de casa, justamente por causa disso, para manter o pânico. Eles precisam mais 15 dias para acabar de quebrar o país. E nós não podemos esperar esses 15 dias. Nós temos que voltar a trabalhar. Cuidar das pessoas que têm necessidade, com certeza. Mas nós temos que voltar a trabalhar, porque se nós não voltarmos a trabalhar, daqui a pouco nós não temos pão para levar para casa. Muita gente já não tem.
essas 600 mil empresas que fecharam aí, isso vai dobrar, vai triplicar. E como que você vai fazer para trabalhar? Como é que esses caras vão fazer para colocar o pão de cada dia? Hoje nós já temos, em média, 12 milhões de desempregados, pode dobrar, mas 5 milhões de pessoas que não procuram emprego. Nós temos mais 38 milhões de autônomos. Como é que esses autônomos, os caras do Uber, como é que teve nego que comprou carro para trabalhar em Uber, taxista que não está conseguindo levar o sustento para casa? Se eles estivessem preocupados com o coronavírus, eles não fariam, por exemplo, o que está fazendo o prefeito de Belo Horizonte. Não sei nas outras capitais, mas aqui reduziu o número de ônibus. O cara que vai trabalhar no supermercado, o cara que vai trabalhar na padaria, o cara que vai trabalhar na farmácia, ele pega ônibus lotado. E só mais um detalhe, todas essas pessoas que estão trabalhando, os profissionais da saúde, os bombeiros, a polícia militar, todos eles têm pessoas em casa. Ou a grande maioria tem um parente, tem alguém que ele conhece, que tem acima de 60 anos, ou está na área de risco. Quem não conhece uma pessoa que não está na área de risco? Nós temos que tomar os cuidados, com certeza. Mas por que isso? Por que eles podem trabalhar e nós não podemos trabalhar? Por que o cara pode ir no supermercado, mas não pode trabalhar? Isso é um absurdo que está acontecendo no Brasil. Eu vejo realmente que cada vez mais eu fico fã desse cara. Porque é o único cara capaz de criar condições para o Brasil crescer. Nós somos um país rico e uma população pobre. Porque sempre usaram do sistema enriquecer meia dúzia de pessoas. Pense nisso. Isso tudo é oportunista, principalmente do Dória, que está comandando isso tudo, que usou do nome do Bolsonaro para ser eleito e agora fala que não é fã do cara. O Bolsonaro é um homem de bem. E olha que eu não sou um grande defensor do Bolsonaro, né? Coloque a cabeça para funcionar. O medo é importante, nos faz sobreviver, mas o pânico não. Nós temos que pensar seriamente o que está acontecendo no Brasil e não podemos deixar o país quebrar, porque esse é o único jeito de eles tirarem o Bolsonaro de lá e voltar à sacanagem, à putaria que existia no país. Pense nisso. Um abraço. Pátria amada, Brasil.